presente e uma boa noite aos internautas. Havendo número regimental, com a graça de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Pio que faça uma pequena oração para nós iniciar bem os nossos trabalhos. Eu convido a todos para nós ficar de pé e rezar o Pai Nosso, as almas do purgatório, todos os parentes nossos falecidos. Em nome do Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não me deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Solicito a primeira secretária, a vereadora Vera, que faça a leitura da ata anterior. Ata da 30ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 12ª legislatura, realizada no dia 22 de setembro de 2015. Aos 22 dias do mês de setembro de 2015, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se os senhores vereadores que, sob a presidência do vereador Elisiário José Schmitz, assinaram o livro de presença. Havendo número regimental e com a graça de Deus, o presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, solicitando à vereadora Vera que fizesse a oração inicial com a bênção de Deus e a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Dando continuidade, o presidente solicitou à primeira secretária, a vereadora Vera, que fizesse a leitura da ata da 29ª sessão ordinária do 3º período legislativo, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, a segunda secretária iniciou a leitura do expediente recebido, lido inicialmente o ofício 22/2015 do Executivo Municipal, encaminhando o projeto de lei 1569/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2016 e da outras providências. Também foi lido o requerimento 25/2015 da bancada do PMDB, solicitando ao Executivo Municipal informações sobre os processos licitatórios 32, 33 de 2015, que tratam da construção das pontes de Santa Maria e Guiomar. Ainda foi lido o projeto legislativo 203/2015, de autoria do vereador Elisiário, e que denomina Rua São João Batista e da outras providências. Lido, por último, o ofício 26/2015 do Executivo Municipal, convidando todos os vereadores para participarem da audiência pública, dia 29/9, com o objetivo de discutir sobre a lei orçamentária para 2015 e sobre o cumprimento das metas físicas e financeiras do segundo quadrimestre de 2015. Não havendo nada mais a ser lido no expediente do dia, o presidente passou para as explicações pessoais, concedendo a palavra para a vereadora Lucida. Fazendo uso desse expediente, a vereadora disse que, ao seu objetivo, seria prestar alguns esclarecimentos sobre colocações feitas pela vereadora Vera na tribuna desta casa. Segundo informação obtida do assessor jurídico da Prefeitura, o valor de R$ 392.492 licitado para publicidade não procede, dizendo ser uma inverdade o que foi colocado pela vereadora Vera. Disse que, na realidade, a Prefeitura fez um credenciamento com as empresas citadas na sessão anterior, onde os valores giram em torno de 100 a 120 mil reais, parcelado para ser usado na medida que a Prefeitura necessitar fazer as publicações legais. Quanto à realização de um bingo pela Escola de Educação Infantil Coração de Jesus, também citado pela vereadora Vera, Lucida justificou dizendo que sabe da realização de eventos desta natureza para angariar recursos para ter uma melhor parceria entre a escola, pais e alunos, pois trabalha há 30 anos em um colégio. Esses recursos são destinados à realização de eventos com os alunos, como no Dia das Crianças,
aos pais, pois não podemos esperar que a Prefeitura banque tudo, inclusive as atividades extras que ocorrem na escola, pois inviabilizaria a administração. Disse que o Centro Integrado Coração de Jesus está realizando um bingo, talvez porque não realizou sua tradicional festa junina, a exemplo de que fizeram as outras escolas. Quanto à preferência concedida ao sobrinho do secretário da Educação, ao ser matriculado na creche, Lucido justificou dizendo que o próprio secretário teria informado que seu sobrinho estava matriculado na creche do HU e esta teria fechado. Assim, a criança foi transferida para Antônio Carlos e, por se tratar de uma transferência, segundo o secretário, não teria necessidade de aguardar na fila de espera. Sendo assim, o sobrinho do secretário e mais uma criança do município foram matriculados na creche. Lucide também falou sobre a utilização da rádio enquanto era secretária da Saúde, dizendo que acabaria com as filas na marcação de consultas, conforme fora colocado pela vereadora Vera. A vereadora confirmou esta informação, porém disse que as filas que se referiam à época foram as de marcação de consultas para os médicos da área, que eram 3 no posto de saúde, onde até ocorriam discussões e brigas e obrigavam as pessoas a madrugarem na unidade. Hoje não existe mais essas filas, pois as pessoas podem agendar consultas por telefone, mas no final do expediente. Antes de finalizar suas explanações, Lucide fez a leitura do ofício 34/2015 desta Casa Legislativa e, assinado somente pelos vereadores da bancada do PP, encaminhando ao presidente da mesma algumas considerações e o pedido de reapreciação do requerimento da bancada do PP, pedindo a constituição de uma CPI para apurar a suposta falsificação do certificado de conclusão do ensino fundamental e médio pelo vereador Edson para candidatar-se. Documento lido pela vereadora Lucido encontra-se anexa a esta ata. Em seguida, o presidente passou a palavra para a vereadora Vera. Fazendo uso da palavra, a vereadora voltou a reafirmar que a prefeitura licitou 392 mil para serem gastos com publicidade, porém o valor poderá ser gasto em 1 ano. Validade da licitação. Deste montante, a prefeitura já empenhou 65 mil reais. Deste valor foram destinados 37 para o jornal Biguaçu em Foco, 13 mil reais para outro jornal e mais 13 mil reais para a Rádio Poeses. Vera ressalta que se estão fazendo chacotas sobre o caso envolvendo o vereador Edson, também estão colocando na internet a seguinte frase, referindo-se à educação em nosso município: escola na pobreza, publicidade na riqueza. A vereadora disse que muitas chacotinhas estão pipocando na mídia e na boca do povo, inclusive sobre a paralisação de obras que estavam sendo executadas no município, onde as pessoas preocupadas procuraram os vereadores. A preocupação maior é em relação às pontes que estavam sendo construídas nas localidades de Guiomar e Santa Maria, as quais motivaram a visita aos locais dessas obras de uma comissão composta pelo presidente, pela própria vereadora Vera e mais um funcionário desta casa. Na oportunidade, puderam constatar a dificuldade e o descontentamento do povo com a paralisação dessas obras. Vera diz ter escutado mais chacotinha, dizendo que a prefeitura já estava colocando as estacas para iniciar o asfalto para a comunidade de Rio Farias, Rua Padre Carlos Gesser. A vereadora disse que existem muitas promessas que a atual administração fez e não está conseguindo cumprir. Vera também confirmou ter falado que a APP da Creche Coração de Jesus está realizando um bingo para comprar televisores. Porém, na oportunidade, tentou colocar que a prefeitura deveria deixar de gastar com coisas desnecessárias, como é o caso da publicidade, e comprar esses televisores que a creche está necessitando. E o dinheiro arrecadado com o bingo poderia ser utilizado para as outras finalidades citadas pela vereadora Lucide. Vera reafirmou que já foram empenhados 65 mil reais para publicidade, o que é muito dinheiro para uma prefeitura que não está fazendo nada que prometeu, sendo alegando que falta dinheiro, inclusive retirando o café dos idosos.
A vereadora lembrou que existem muitas prefeituras brasileiras cuidando muito dos recursos disponíveis para não utilizar o dinheiro com coisas fúteis. E a nossa prefeitura fica gastando de forma desnecessária recursos preciosos em publicidade, os quais poderiam ser investidos na saúde, na educação e com nossos idosos. Quanto à justificativa apresentada pela vereadora Lucide sobre a transferência do sobrinho do secretário da Educação de uma creche de Florianópolis para a creche de Antônio Carlos, Vera disse que nunca ouviu falar que isso fosse correto, pois o que existe é a transferência de uma escola para outra, não de uma creche para outra. Ainda mais que existia uma fila de espera e isso foi totalmente ignorado pelo secretário. Vera lembra que o secretário da Educação logo mandou resposta para tentar justificar a matrícula de seu sobrinho na creche, porém não respondeu ao requerimento desta vereadora solicitando informações sobre a suspensão das aulas de informática, mesmo os alunos pagando uma mensalidade de R$40. Vera ainda cobra uma resposta do secretário da Educação, que é do mesmo partido da Presidente da República, porque não foram adquiridos os ônibus escolares autorizados por esta Casa, mediante a aprovação de um projeto de lei que deu entrada nesta Casa em caráter de urgência. A vereadora lembra que reafirma que a ex-secretária da Saúde, vereadora Lucide, prometeu na rádio que acabaria com as filas nas marcações de consulta e isso não ocorreu e ainda criaram mais uma fila para marcação de fisioterapias, que nunca existiu, obrigando as pessoas a madrugarem na fila para ganhar apenas uma parte das sessões de fisioterapia recomendadas pelos médicos, onde pessoas carentes que necessitam de 20 sessões acabam sendo contempladas com apenas 5. Por que não investe mais em saúde e educação? Vera disse que é muito fácil criticar, o pior é fazer as coisas acontecerem como nas promessas. Disse que na administração anterior criticava a saúde e hoje o que fizeram para melhorar? Afirma que na época da administração do PMDB não existia perseguição política dentro da prefeitura. Todos eram tratados da mesma forma e hoje funcionários estão sendo obrigados a registrar boletim de ocorrência porque está havendo perseguição política e assédio moral. Que, inclusive, a vereadora Lucide, na administração do PMDB, era responsável por uma escola em Santa Maria. Antes de finalizar suas explanações, Vera fez a leitura de uma mensagem pelo Dia do Contador, 22/9, parabenizando todos esses profissionais que, com muita ética e competência, exerceram essa importante profissão, facilitando o caminho das organizações. Em seguida, o presidente passou os trabalhos da mesa para o vice-presidente, enquanto faria uso da tribuna. Dando continuidade, o presidente em exercício passou a palavra para o vereador Elisiário. Fazendo uso desse expediente, o vereador fez algumas indicações verbais para o secretário de Obras, dizendo que esteve visitando várias vias públicas de nosso município, disse ficar indignado quanto pede as melhorias e a coisa não acontece. Afirma que já faz mais de 30 dias que solicitou melhorias para a Rua da Califórnia, porém foi procurado por moradores locais e, ao fazer uma visita no local, acompanhado por um funcionário da Câmara, fotografou vários pontos intransitáveis desta via, mostrando as fotos para os demais vereadores comprovarem a situação calamitosa. Disse que o vereador Valcir afirmou desta casa que mais de 70% das melhorias dessa via estavam concluídas. Elisiário afirmou que famílias sequer conseguem chegar até suas residências devido à precariedade da via. Não tem carro que sobe só se for traçado. Elisiário afirma que nunca foi e nunca será contra os serviços particulares, mas, em primeiro lugar, devem estar os serviços públicos, os quais estão gerando muitas reclamações do nosso povo. Disse que, enquanto a prefeitura disponibiliza seus maquinários para fazer ruas de loteamentos particulares, que faça os serviços públicos, como a Rua da Califórnia em toda a sua extensão. O vereador mostrou provas de maquinários e caçambas da prefeitura trabalhando no horário de expediente em
Serviços particulares. Elisiário falou para a vereadora Lucida que respeitou o requerimento apresentado pela bancada do PP, pois o mesmo sequer deveria ter sido lido na tribuna, mas que deveria ter dado entrada na secretaria desta casa para ser incluído na ordem do dia. Portanto, deveria constar do expediente a ser lido. Disse que o mesmo não seguiu a tramitação de praxe e sequer recebeu a devida numeração da secretaria da casa. Disse que é muito fácil para a vereadora Lucida pegar um documento redigido pelo assessor da prefeitura e fazer uso da tribuna para ler, não respeitando nossa lei orgânica e o nosso regimento interno. O requerimento apresentado pela bancada do PP estava totalmente irregular. Então, não adianta fazer uso da tribuna para tentar denegrir a imagem do presidente desta casa, dizendo que o mesmo não é advogado. Mesmo não sendo advogado, reconhece que o documento apresentado pela bancada do PP tinha muitos erros, pois sabe recorrer às leis quando necessário e os erros tão grosseiros podem ser observados por qualquer leigo. Elisiário também divulgou que no dia de hoje, dia 22 de nove, foi assinada a ordem de serviço com a empresa vencedora do processo licitatório para a reforma do prédio que deverá abrigar a nova sede do Poder Legislativo Municipal, para que possamos disponibilizar um espaço mais adequado aos nossos munícipes. Em seguida, o presidente em exercício repassou os trabalhos da mesa ao vereador Elisiário, dando continuidade. O presidente passou a palavra ao vereador Valcir, ao qual iniciou sua fala dizendo que houve uma reunião com o assessor jurídico da prefeitura, oportunidade em que foi repassada a informação de que as obras das pontes foram paralisadas porque o dinheiro do governo e do estado não veio para os cofres da prefeitura, que o representante da empresa vencedora da licitação teria procurado a prefeitura e a informação que foi repassada a eles foi a mesma. Quanto ao dinheiro for repassado para o município, as obras retornariam. Em mesma situação encontra-se a reforma da Casa Ludwig. Disse que a prefeitura não irá correr o risco de arcar com o dinheiro para realizar estas obras, correndo o risco desse dinheiro não vir para o município, pois a situação não está fácil para as prefeituras. Disse que não adianta andar pelo município fazendo o levantamento de obras paralisadas, porque, na verdade, o município não recebeu o dinheiro dos convênios firmados com o governo do estado. Fazendo uso do aparte concedido pelo vereador Valcir, o vereador Pio pediu para que os vereadores do PMDB intercedessem junto ao ex-deputado Renato Ring, solicitando ao governo do estado que fizesse a liberação do dinheiro para a conclusão das pontes, visto que foi esse deputado, à época, o autor da emenda que contemplou o município com essas obras por intermédio dos vereadores da bancada do PMDB, que esse dinheiro ainda não foi repassado ao município. Também fazendo uso do aparte, o vereador Edson justificou dizendo que o governo somente vai liberando os recursos na medida em que a obra vai acontecendo e que sempre foi assim nas gestões anteriores. Muitas vezes a prefeitura chegava a bancar toda a sua parte como forma de antecipação para que as obras não fossem paralisadas, citando como exemplos as pontes de Rachadel e Vila 12, viabilizadas também com recurso do ex-deputado Renato Ringo, por intermédio deste vereador. Se o prefeito ficar esperando o dinheiro do governo chegar com antecedência, certamente não irá concluir as obras das referidas pontes. Antes de finalizar suas explanações, Valcir fez a leitura de um documento encaminhado pelo secretário da Educação com referência às colocações feitas pela vereadora Vera sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural para alimentação escolar das unidades de ensino do município. Documento enviado pelo secretário da Educação encontra-se em anexo a esta ata. Valcir concluiu dizendo que não adianta ficar um vereador batendo de frente com o outro, pois não é isso que a nossa população almeja, mas que trabalhamos em prol da comunidade e não ficar jogando um contra o outro. Em seguida, o presidente passou a palavra ao vereador Adelmo,
que disse estar fazendo uso da tribuna para defender a acusação ou insinuação feita pela vereadora Vera, dizendo que esse vereador deveria ser investigado por ter cometido suposta falsificação de diploma, a exemplo do que está sendo acusado o vereador Edson. Tudo isso devido à denúncia falsa e caluniosa feita ao Ministério Público. Na oportunidade, a bancada do PP havia apresentado um requerimento solicitando a abertura de uma CPI para apurar se diplomas apresentados pelo vereador Edson eram falsos ou não. Adelmo fez a leitura do despacho do Ministério Público, inocentando-o nesta acusação. Não havendo mais vereadores inscritos nas explicações pessoais, o presidente passou para a ordem do dia, submetendo o requerimento 25/2015 da bancada do PMDB à apreciação do plenário, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a ser tratado na ordem do dia, o presidente passou para o expediente, concedendo a palavra ao vereador Edson, que iniciou sua fala reafirmando e mostrando os contratos firmados com empresas da mídia escrita e falada, jornais e rádios, para publicidade. Disse que a vereadora Lucida, em sua fala, teria afirmado de que a vereadora Vera estaria mentindo quando relatou esses fatos. Isto é a mais pura verdade, porque a prefeitura firmou contrato com essas empresas para publicidade por um período de 12 meses, sendo contratados 33.260 para a Rádio Poeses, para Jefferson, representando outro jornal, foram contratados mais 97 mil. Com a Rádio Guararema foi feito um contrato no valor R$ 165.162 reais. E para o jornal Biguaçu em Foco foram contratados R$ 97 mil. Edson disse a vereadora Lucida, é muito fácil criticar, caluniar, porém, a vereadora Vera falou a mais pura verdade, pois os vereadores da bancada do PMDB, mesmo sendo oposição, não ficam usando a tribuna para falar inverdades ou para ficar inventando desculpas, enquanto que o PP está sendo omisso e calunioso, desde a campanha eleitoral, onde levantaram, sim, calúnias contra o então candidato Ari Martindal, usando a mesma rádio recém-contratada com dinheiro público, para dizer que, se o Ari vencesse as eleições, não poderia assumir, e, pouco tempo depois, ele foi totalmente absolvido de seus processos, os quais jamais o ameaçaram, mas para vencer uma eleição caluniaram. Da mesma forma estão querendo fazer com este vereador, porque iria fazer um diploma falso se não tem o poder para isso? Ainda mais que esse não era pré-requisito para a candidatura, que para isso basta ser alfabetizado. Edson disse que jamais cometeria uma gafe destas, sem necessidade, e se apresentou o certificado é porque tem, que os vereadores do PP estão querendo denegrir sua imagem perante a população, para tentarem tirar vantagem política sobre isso. O vereador disse que está respondendo seu processo perante o Ministério Público, tanto é verdade que, em primeira instância, o Ministério Público arquivou o processo da mesma forma como ocorreu com o vereador Adelmo. Edson lembrou que o vereador Adelmo falou na tribuna que sua cunhada é então diretora do colégio onde supostamente foram emitidos os certificados falsos, teria dito que Adelmo não estudou naquele colégio. Edson disse que, na oportunidade, Adelmo também deveria ter dito que, no mesmo depoimento, a diretora teria afirmado ao Ministério Público que o vereador Edson realmente estudou naquele colégio. Edson continuou dizendo que o requerimento apresentado pela bancada do PP, tentando denegrir sua imagem, é totalmente ilegal, pois tem que ter fatos e argumentos. Edson foi além, disse que poderá a qualquer momento encaminhar um requerimento ao Legislativo solicitando seja aberta CPI para investigar a suposta irregularidade cometida pelo prefeito municipal que fez parcelamento de uma dívida junto ao INSS sem autorização do Legislativo, tendo inclusive pago 4 parcelas.
Quando ele mandou o projeto para a Câmara, a dívida já estava parcelada. Isto, sim, é uma irregularidade, que o prefeito deverá responder passível de improbidade administrativa, porque ele não respeitou um poder legislativo constituído, onde estão os vereadores representantes do povo. Edson disse ainda que os valores da dívida apresentados no projeto encaminhado à Câmara não condizem com a realidade, mas uma mentira. O vereador disse que o atual assessor jurídico da prefeitura parece ser o prefeito municipal, porque é ele que dá as cartas na prefeitura. Antes de finalizar suas colocações, Edson lembrou que a licitação realizada com o fim de adquirir gêneros alimentícios da agricultura familiar para merenda escolar não amarra somente os produtos orgânicos, somente tinha-se preferência por esses produtos. Então, qualquer colono poderia vender produtos não orgânicos para a prefeitura, bastando ter a oportunidade. Esse pediu para que o vereador Valcir analisasse a licitação e trouxesse as informações concretas para dar ao nosso povo. O vereador disse que não entraria na questão preço, porém questiona a forma como foi feita a licitação e o preço dos produtos agrícolas oscila muito. Por isso não podemos prejudicar a prefeitura e tampouco os nossos agricultores. Não havendo mais vereadores inscritos nos expedientes, o presidente reforçou o convite para a audiência pública dia 23 de novembro, com o objetivo de discutir algumas mudanças no nosso plano diretor. O presidente disse que gostaria de contar com a presença do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais nessa audiência. Edson lembrou que foi convocada uma audiência pública com o mesmo objetivo e os vereadores não haviam sido convidados. Novamente, o executivo faltou com o respeito para com os vereadores e, por isso, a mesma fracassou. O presidente também reforçou o convite para o costelasse em benefício da PAI, dia 27 de novembro. Em seguida, solicitou à vereadora Vera que fizesse a oração final e deu por encerrados os trabalhos da presente sessão, marcando a próxima para o dia 29 de setembro do corrente, no horário regimental, e para constar eu, Vera Lúcia Conrado Silveira, primeira secretária, mandei lavrar a presente que segue assinada pela mesa diretora. Sala das Sessões, 22 de setembro de 2015. Em discussão, a ata. E o microfone para o Valcir, por favor. É só ali na primeira página da audiência pública, dia 29 do 9, está aqui. Primeira página. A audiência pública ela ocorreu no dia 23 do 9. Aqui está 29 do 9. Onde? Deixa eu ver. Primeira página. Mais algum vereador quer discutir? A ata está em votação. Aprovado. Aprovado com a ressalva do vereador Valcir. Dando continuidade aos nossos trabalhos, temos algum projeto, algumas indicações. Solicito a vereadora Anice que faça a leitura do expediente recebido. Projeto Legislativo número 204/2015. Denomina Rua João Pauli Júnior e dá outras providências. Elisiário José Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada Rua João Pauli Júnior, o logradouro com início no lado ímpar da Rua Irineu Pauli, com 200 metros de extensão e 8 metros de largura na localidade do Louro, neste município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 29 de setembro de 2015. Elisiário José Schmidt, vereador. Justificativa do projeto legislativo número 204/2015.
João Pauli Júnior nasceu no dia 22 de agosto de 1886, na comunidade do Louro, e faleceu no dia 21 de dezembro de 1956, com 69 anos. Era filho de João Pauli e Catarina Scherer. O terreno ao longo deste logradouro, que antes pertencia ao senhor João e posteriormente ao seu filho Irineu, hoje pertence ao seu neto Jair Osvaldo Pauli. Era casado com a senhora Francisca Petri, com quem teve 6 filhos: João Vidal Pauli, Leonardo Pauli, Maria Pauli, Úrsula Pauli, Rosália Pauli, Irineu Pauli, e ainda teve mais filho adotivo, Dominique Junks. Foi um dos pioneiros nesta localidade, exercendo a atividade de colono, cultivando a cana-de-açúcar, banana e mandioca, de onde tirava o sustento de sua família. Sua atividade agrícola obriga-o a mudar-se para um terreno menos íngreme, pertencente à mesma comunidade, para ter melhor condição de tocar o seu engenho de cana-de-açúcar e farinha, pois no local mais abaixo tinha mais água, visto que o engenho era movido à água. Na época, muitos moradores locais usavam seu engenho para fazer farinha. Seu João era uma pessoa muito querida em sua localidade e um líder comunitário, ajudando na construção da primeira igreja na localidade do Louro. Esta homenagem é justa, merecida e muito esperada pelos seus netos, bisnetos e as pessoas que lá residem, que além da homenagem para um ente querido, também merecem um endereço. Nada mais justo do que gravar para sempre o seu nome para denominar uma via de imóvel onde sempre viveu. Elisiário José Schmidt, vereador. Ofício número 035/2015. Antônio Carlos, 29 de setembro de 2015. Ilustríssimo senhor Osias Alves Júnior. Cumprimentando-o cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Senhoria cópia do e-mail enviado ao Jornal Biguaçu em foco no endereço osias@ibfoco.com.br, conforme havia combinado por telefone. Causou-me enorme surpresa o fato do Jornal Biguaçu em Foco ter publicado matéria, inclusive de capa, no dia 28 de setembro de 2015, a qual acusa esta presidência de não ter se manifestado ou não de ter respondido à ligação telefônica. Isso é uma tremenda inverdade, porque a Câmara enviou sim sua justificativa e não sabemos se foi a propósito ou por não ter lido o e-mail enviado, mas o fato é que o e-mail foi enviado conforme combinado e a prova segue em anexo. Este jornal também acusa os vereadores do PMDB de se negarem em abrir a dita CPI. No entanto, se Vossa Senhoria tivesse ao menos lido o e-mail encaminhado, certamente saberia por que tal requerimento não foi aceito por esta Casa. Certo de ter prestado os devidos esclarecimentos, coloco-me à disposição deste jornal. Atenciosamente, Elisiário José Schmidt, presidente. Requerimento número 027/2015. Os vereadores da bancada do PMDB requerem, após aprovação do plenário, sejam fornecidas as seguintes informações sobre o processo licitatório 029/2015. 1. Cópia de todo o processo licitatório na modalidade chamamento público número 002/2015. Tipo menor preço por item. Objeto chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor rural, priorizando seus alimentos orgânicos e ou agroecológicos para atendimento à alimentação escolar das unidades de ensino do município. E 2. Cópia dos contratos 051 e 052/2015. Chamada pública Agricultura Familiar 004/2015. Dispensa de licitação 001/2015. Senhor Prefeito, continuamos ressaltando que estas informações são de suma importância para que possamos cumprir com a nossa obrigação como legítimos representantes do nosso povo, que é fiscalizar os atos do Executivo e a correta aplicação dos recursos públicos. No entanto, estamos sendo tratados sem o mínimo de consideração e respeito, pois a maioria de nossos requerimentos permanece sem resposta, mesmo após terem esgotado todos os prazos regimentais.
Salientamos que todos os requerimentos não respondidos por esta municipalidade estão sendo encaminhados ao Ministério Público para as devidas providências, a pedido do próprio Ministério. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Abraão Feltz, Vera Lúcia Corrante Silveira e Anice Josiane Vias da Silveira. Requerimento número 028/2015. Os vereadores da bancada do PMDB requerem, após aprovação do plenário, seja fornecido o nome do professor responsável pelo Núcleo Escolar Municipal Cônigo Raulino Heights, na localidade de Santa Maria. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. Elisiário José Schmidt, Edson Lair Decker, Abraão Feltz, Vera Lúcia Corrado Silveira e Anice Josiane Vias da Silveira. Indicação número 0079/2015. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie, com a máxima brevidade possível, melhorias, alargamento de uma curva na Rua de Fátima, na localidade de Rio Farias. Como ponto de referência, posso citar o reservatório de tratamento de água da Casam, que está localizado muito próximo a este trecho. No local existe uma curva muito perigosa e sem espaço para ultrapassagem, pois o mato já tomou conta da via. Também solicito a limpeza das margens da Rua dos Imigrantes, nesta mesma localidade, onde em muitos pontos o mato já avançou sobre o leito da via, atrapalhando especialmente a caminhada dos pedestres. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. Abraão José Feltz, vereador. A indicação do vereador Abrão vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 080/2015. Os vereadores da bancada do PMDB, unidos pelo esporte, que abaixo subscrevem, amparados no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, atendendo os anseios populares, vem sugerir ao senhor Jason Bazei, secretário municipal de esportes, a criação e abertura de aulas na modalidade Taekwondo. E para que este tipo de esporte possa se desenvolver de forma adequada em nosso município, será indispensável a compra dos materiais necessários para tal modalidade. Justificamos o pedido dizendo que muitas crianças e adolescentes estão interessados, sendo impedidos de praticarem porque não dispõem de recursos para o pagamento de aulas particulares. Outras ainda continuam praticando em Biguaçu, representando a cidade vizinha pela inexistência da modalidade em nosso município. Aproveitamos a oportunidade para reivindicar a compra imediata de materiais para o handebol, visto que as atuais bolas e materiais afins já estão desgastados, pois as bolas são as mesmas que foram adquiridas na gestão do ex-prefeito Geraldo Pauli. Antônio Carlos, 29 de setembro de 2015. Vera Lúcia Corrante Silveira, Abraão José Feltz, Edson Lair Decker, Elisiário José Schmidt e Anice Josiane Vias da Silveira. A indicação da bancada do PMDB vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes. Indicação número 081/2015. O vereador que a esta subscreve, amparado no artigo 152 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem indicar ao senhor Pedro Paulo dos Santos, secretário de Obras Públicas e Urbanismo, para que providencie, com a máxima brevidade possível, a colocação da canalização existente nos fundos da propriedade do senhor Jairo, na Rua São Francisco de Assis. Senhor secretário, esta vala está trazendo sérios transtornos para os moradores locais, com inundações, proliferação de insetos, ratos, além da temerosa chance de aparecer algum foco do mosquito da dengue. Para justificar a situação vivenciada por aqueles moradores, anexamos fotos. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2015. Elisiário José Schmidt, vereador. A indicação do vereador Elisiário vai ser entregue na forma regimental para os órgãos competentes.
Ofício número 0365/2015. Gigov, Florianópolis. Florianópolis, 22 de setembro de 2015. A Sua Excelência, o senhor Edson Lair Decker, presidente da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 18 de setembro de 2015, no valor de R$ 122.925, na conta vinculada ao contrato de repasse firmado com a Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, assinado em 18 de dezembro de 2013, no âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto realizar reforma no anfiteatro do Centro Cultural do município de Antônio Carlos, Santa Catarina. Respeitosamente, Leila Beatriz da Silva Estocco, gerente filial, e Jucemar Bittencourt de Souza, superintendente regional. Passamos para as explicações pessoais. Solicito o meu vice-presidente que assume a mesa. Passa a palavra o vereador Elisiário. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, funcionários dessa Casa Legislativa, público aqui presente. O que me traz à tribuna esta noite é sobre essa minha indicação, que a gente já faz algum tempo, quando o Geraldo foi prefeito, a gente fez uma canalização, só um pedaço, ali na Estrada São Francisco de Assis. E eu estive lá agora há poucos dias, os moradores pediram para mim fazer a indicação para ver se nós estendemos mais alguns tubos para fechar. E, na verdade, ficou até perigoso, porque foi iniciado 10 metros depois do asfalto. Se acontecer de um carro se perder ali, ele vai lá dar dentro da vala. Então, se nós colocar a tubulação e aterrar, fica um negócio bem bonito. Fica um negócio mais terminado. Também quero falar um pouco da Casa Legislativa, a bancada do PP. Essa casa é dos vereadores, não é só dos vereadores do PMDB. Quando vocês precisarem de um jurídico, nós temos aqui na casa. Pegue informação com o nosso jurídico. Podemos até discutir alguma coisa junto, um requerimento, como foi colocado esse requerimento há poucos dias aqui. Não gostei nada do que saiu no jornal. A gente se preocupa com a imagem da gente, que eu nunca vim aqui na tribuna para pregar uma mentira. Então, preservo muito, primeiro a minha família. Então, eu não gostaria nem que visse uma foto minha no jornal, degredindo a nossa imagem. Então, eu acho que o jurídico de vocês não é o Irani, não é o Remo, é a jurídica aqui da Câmara de Vereador. Por isso eu peço para vocês, quando quer tirar alguma dúvida, tira com nós junto aqui, ó. Vocês podem ir até lá atrás, não é só aqui é o poder de vocês. Podemos conversar tudo junto. A gente fez esse ofício ali para o jornal Biguaçu em Foco, porque quinta-feira ele me ligou, às 10 horas da manhã. Eu disse, não, à tarde eu estou indo na Câmara e já estou mandando um e-mail para ti.
3 horas da tarde nós enviamos um e-mail. E ele diz no jornal que até domingo não recebeu o e-mail. É fácil receber o e-mail, jogar fora, dizer que não recebeu, mas nós temos o comprovante aqui do e-mail que nós mandamos. Pode falar isso. Obrigado, vereador Zé. Gostaria de reforçar, fosse ao contrário, se fosse a Câmara de Vereadores falando mal do prefeito ou mal da prefeitura, quem está comandando a frente da prefeitura, imediatamente o Biguaçu em Foco, eles iam estar a resposta no mesmo jornal, como aconteceu na época quando eu era presidente, sobre do antigo cenicista. Eles falaram uma frase que a gente tinha colocado no jornal e em seguida também já colocaram o verso dizendo que era ao contrário. Então, justamente, eu fico cada vez mais indignado, e juntamente o pessoal também de Antônio Carlos, que luta tanto, trabalha tanto, para gastar tanto dinheiro em publicidade, para falar mais mentiras, em verdades, e quando se precisa uma consulta, um remédio, não tem. É isso que eu tinha para dizer. Obrigado, vereador. Outra coisa, quero ser bem sincero para vocês, eu gosto da política, mas da politicagem eu não gosto. É um absurdo o que estão fazendo com nossos funcionários da prefeitura. Os nossos funcionários na época do Geraldo, toquemos 20 anos, nunca nós tivemos que mandar um funcionário para outra secretaria, para tirar dali. Hoje é a politicagem. Só porque o funcionário é PMDB, joga para outra secretaria para não ficar ali. O PMDB nunca fez isso aí com o funcionário do PP. Por que discriminar um funcionário se ele está trabalhando, está fazendo o serviço dele? Eu gostaria que o prefeito um dia viesse aqui para nós conversar também. Que nós não precisamos só ir lá no prefeito. O prefeito pode vir aqui conversar com nós. Que eu, para mim, é como o vereador S falou semana passada, o prefeito está deixando a desejar. Quem é o prefeito é o remo. Tudo é o remo, tudo é o remo. Hoje o cidadão precisou de um documento, foi lá na agricultura, a Marlise disse, tem que ir lá ver com o remo. Por que com o remo? O documento faz parte da secretaria dela, não é do remo? Então essas coisas a gente tem que analisar. Também queria agradecer o pessoal da PAI pelo costelaço do final de semana, que foi uma organização muito bem feita. O pessoal pegou junto, deu bastante envolvimento, apesar do tempo. Então, quero deixar aqui, lembrar a nossa presidente, a Preta, como eu chamo, o nosso agradecimento aqui da Câmara. Uma boa noite a todos. Repasso os trabalhos da mesa por vereador Elisiário. Temos 2 requerimentos para ser votado. Gostaria de solicitar aos vereadores se os 2 requerimentos podem ser numa votação só. O requerimento está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos uma vereadora inscrita no expediente do dia. Vereadora Vera, a tribuna é sua. Boa noite, presidente Elisiário. Boa noite, assessora jurídica Marilene, diretor seu Carlinhos, secretário Mauri, nosso funcionário Pagico, caros colegas vereadores e vereadoras, público aqui presente e internautas, meu boa noite. O que me traz hoje à tribuna
falar alguma coisa que... Primeiramente, fiquei muito decepcionada com o Valci. Eu tinha uma visão dele diferente. Mas vejo que a Lucide trouxe duas páginas, uma página e meia escrita do secretário Altamiro, deu na mão do Valci, o Valci veio aqui fazer a defesa do Altamiro. Eu quero dizer que Valcir e Lucide, que nós somos a voz do povo e não a voz do secretário. Se eu recebi uma denúncia, nós, vereador, recebemos uma denúncia, a gente tem que averiguar. E é o que eu estou fazendo e o que nós, vereador do partido PMDD, estamos fazendo e o que vocês deveriam também estar fazendo. Porque eu não falei nenhuma inverdade quando eu falei sobre a publicidade de 392 mil. Existe, está contratado lá já, assinado, um credenciamento de 392 mil, já está empenhado, já estão gastando, sim, e gastando para inverdades. Porque... palavras verdadeiras não tem ali no jornal. Porque, inclusive, falaram, nós, vereador do partido PMDB, estamos sentados em cima do processo CPI. Nós não estamos. Inclusive, o Ministério Público já está cuidando disso. Então, quem tem que cuidar é o Ministério Público. Temos que deixar ele ver a decisão. Se realmente o Edson fez alguma coisa ou não, é ele que vai nos dizer. Então, se tiver que, vamos ver o que ele vai dizer. Segundo a Lucide disse que as filas acabaram. As filas não acabaram, elas existem ainda. Existem muitas filas, existe muita coisa errada na secretaria. A secretaria, o posto de saúde era para ser 24 horas, até hoje eu não estou vendo, foram promessas de 24 horas. Não vejo nada de 24 horas, já estamos no 3º ano de mandato. Até agora, não vejo isso. Uma outra coisa que... até a gente recebeu aqui, eu também quero dizer que sobre o que o Altamiro também me chamou de liviana, no papel que o Valcir leu, eu quero dizer que liviano é ele. Ele sim é liviano. Porque quando começou o ano letivo, ele não deu nem a cara para dar boas-vindas aos pais e crianças. Ele deixou essa responsabilidade na mão dos professores, que ele ficou escondido atrás da cortina. Por que ele ficou escondido atrás da cortina? De quê? Ele era o secretário, ele teria que estar lá, dando as boas-vindas, e não o professor. Os professores, não. Ele sim teria que estar lá. Outra coisa, ele gosta tanto de falar de que ele é ético. Na época que ele foi secretário de saúde, ele assumiu o cargo aqui, ele também recebia um salário do governo. O que ele fez? Ele ficou quietinho. Ele estava recebendo 2 salários e colocando no bolso. Sabe por que ele devolveu? Porque foi descoberto e foi denunciado. Enquanto não foi denunciado, ele recebia o dinheiro e estava caladinho. Isso sim é ser liviano. Ele sim é liviano. Enquanto ele era candidato a vereador, quando ele foi, o nome dele, ele não era para ser o presidente da Rádio Poeses, mas ele foi. Ele assinava escondido pela Rádio Poeses. Não poderia. Mas ele foi. Ele sim é um mentiroso. Porque desde quando que existe transferência de creche? Não existe em lugar nenhum. Só aqui em Antônio Carlos que vai começar a existir agora. Eu até vou dizer para os meus amigos, quando eles for para Florianópolis, eles não precisam mais se preocupar com a creche, que está bem difícil conseguir vaga em Florianópolis, porque daí ele pode dar uma transferência de creche. Vai ser fácil agora pegar uma vaga de creche. Ele fez para o sobrinho e mais uma outra criança. Então, eu acho que não existe isso, nunca existiu. Só em Antônio Carlos, claro. Antônio Carlos pode mais, talvez seja esse, está podendo até agora dar vaga de creche. Mas, segundo uma pessoa me falou, que veio morar em Antônio Carlos, tinha um filho pequeno, ele ficou esperando 5 meses por uma creche, e precisava, mas não conseguiu. Ele ficou ali na espera até chegar a vaga dele. Por quê? Não tinha transferência de creche, ele estava na creche em Florianópolis. Por que só para o sobrinho tem essa preferência? Acho errado. Aí tem coragem de me chamar de liviana? Ele sim é. Ele sim é liviano. Ele é um mentiroso. Ele faz muitas coisas irregulares, ele acha que a gente não sabe. A gente sabe. Se eu falei aqui na tribuna sobre o alface, é porque essa denúncia chegou para a gente e nós temos que averiguar a situação. Eu não falei da qualidade do alface. Eu falei do preço do alface. Eu, em nenhum momento, eu citei a qualidade.
Eu falei, eu recebi essa denúncia. Assim como eu recebemos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, aqui também, vou até ler para vocês. Como assim, a faltar um trecho conforme licitação 72/2015, na localidade do Louro, município de Antônio Carlos, com extensão de 770 metros, de acordo com o convênio firmado entre governo federal e o município de Antônio Carlos. Vereadores que aprovaram isso estão de brincadeira. Vamos asfaltar 1/3 e o restante. Até quando? Aguardo resposta e justificativa. Isso aqui serve para vocês também, vereadores, tá? Recebemos isso. Uma pessoa lá do Louro me pediu para nós essas explicações. Não vou citar o nome dela, mas eu vou dar a resposta para ela, sim. Quero dizer que esses 770 metros não tem nada a ver com aquele que nós aprovamos aqui. Aqui nós aprovamos 1.800.000 para o Louro. E esse dinheiro vai ter que ser gasto no Louro. Então, essa moça que mandou isso aqui, ela tem que procurar o prefeito e perguntar quando é que vai começar a ser feito o asfalto, porque esse aqui não passa por a gente. Se eles fizeram, é eles. Então, ela tem que questionar a prefeitura, e não os vereadores da bancada do PMDB. E nós aqui, dos vereadores da Câmara. Isso veio para a Câmara, serve para vocês, vereadores, também, tá? Outra coisa que eu também estou bem triste foi o que o Zay falou sobre os funcionários do PMDB. Estão sendo humilhados, massacrados. Isso está acontecendo quase toda semana. Isso é uma vergonha. O nosso município tem que ir fazer um BO por perseguição política, por assédio moral, coisa que em 20 anos o PMDB estava no poder, nunca fez isso. Isso é uma verdadeira vergonha. Meu Deus, pessoas maravilhosas sendo trocadas de um trabalho para o outro, porque todo mundo tem o direito de falar. É democracia, gente. Todo mundo tem o direito de criticar ou de falar o que está errado, o que não dá, mas não estão criticando. Meu Deus, um assédio moral grande. Então, eu queria pedir para o prefeito, para ele ver essa situação. É como diz, eu acho que o prefeito não está trabalhando. Quem está trabalhando é o assessor. Porque, meu Deus, estão fazendo horrores e o prefeito não está vendo isso? Então, eu vejo assim que está acontecendo coisas muito feias. Agora, massacrar os funcionários, isso é uma vergonha, né, gente? Também quero agradecer o pessoal do Louro, que também pela festa maravilhosa lá, que atendeu todo mundo muito bem. Quem foi lá viu que o Costelaço foi realmente um sucesso. Estive lá, gostei muito, quero ir mais vezes. Parabéns pelo pessoal que cedeu espaço, a Ledir, a todos os patrocinadores, a todos que ajudaram, voluntários, estavam lá trabalhando, foi um sucesso. Por hoje é hoje e boa noite. Não havendo nada mais a ser tratado, solicito o vereador Pio que faça uma pequena oração para encerrar nossos trabalhos. Vamos todo mundo ficar de pé e vamos rezar. A senhora minha, a Nossa Senhora, que nos proteja, a todos os doentes do município, olha por todos os doentes, todas as nossas famílias aqui presentes do município, todos os vereadores, e proteja nós, todos os mal, todos os perigos. Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Ó Senhora minha mãe, ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim só vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como filho propriedade vossa. Amém. Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Encerra a presente sessão, marcando para a próxima terça-feira, a forma regimental. Boa noite a todos.